Nós estamos na seguinte série: não entrar em tentação. Diga isso, não entrar em tentação. Estamos vendo essa série. Não entrar em tentação não vai ser bom para ti, não vai ser bom para mim, não será bom para nós. Você pode até ver a tentação, meu irmão, você pode assim pressentir a tentação, mas não entra nela não. Mas e se entrou? Ore, busque, clame, peça, porque você não vai sair sem sequelas, nem adianta. Entrou nela, está dentro da tsunami, vai sair com sequelas, não adianta. Mas se orar, não adianta, entrou, vai ter sequelas. Será que Pedro, quando foi tentado, saiu com sequelas? Lógico. Paulo sempre que lembrava que perseguiu a igreja, sempre que ele lembrava disso, ele falava assim: eu, o pior dos pecadores. Deixa a sequela, ele fica fragilizado, traumatizado, fica lembrando de coisas. Paulo sempre falava isso. Quando ele lembrava, pode ver, sempre no contexto que ele conta, que ele perseguiu a igreja de Cristo, isso está em Timóteo, está em Atos, está em Colossenses, ou melhor, em Tessalonicenses, sempre que ele lembra disso, ele tem que falar: eu sou o pior dos pecadores. Dói, machuca, sempre fica sequelas. Então, não entrar em tentação. Entrar em tentação é como entrar no fogo, não é? Essa é a minha tese. Então, vigiar e orar para não entrar. Diga, vigiar e orar para não entrar. Irmãos, para não entrar, dá para ver, dá para enxergar, dá para imaginar, dá para você sentir, ué. Então, vigie e ora. Atenção e fale, atenção e fale, atenção e falar. Atenção e falar, atenção, vigiar é atenção. Abre esses olhos carnais. Olhos carnais, abra os olhos carnais, irmãos, abra. Vigiar e orar para não entrar. Vamos lá então? Verso 36 a seguir diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Diga, orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, então falou para eles: a minha alma está profundamente triste, a ponto de sentir a morte. Ficai aqui comigo e vigiai comigo. Diga, vigiar. Então já vimos, orar, ele foi orar. Jesus foi orar, irmãos. Jesus, o Todo-Poderoso, foi orar e vigiar. Ficai aqui, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 39, adiantando-se mais um pouquinho mais para frente, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Diga, orar. Orando e dizendo: meu Pai, se possível passar de mim este cálice, se possível passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não seja, olhe para mim, olhe para cá, não seja como eu quero. Então Jesus tinha um querer carnal, tinha um querer humano, tinha um querer biológico, tinha um querer sentimental. Jesus Cristo tinha um querer emocional. Está claro isso, irmãos? O nosso Senhor Jesus tinha um querer emocional. Tem que ficar claro isso. Ele está orando porque ele tem um querer. Ele está vigiando porque ele tem um querer. Embora, já falei e vou repetir, ele não tivesse que passar por isso. Ele não tinha que passar por isso, como ele não tinha que se batizar. Ele não tinha que ser tentado, meu irmão. Não tinha. Porque a tentação não tocava nele, embora ele tivesse o desejo, tivesse a emoção, tivesse o sentimento. Ele não precisava passar por isso. Vigiai comigo, ele diz. 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando de novo, dizendo: meu Pai, se possível passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, acompanha aí, e voltando para os discípulos, os achou vigiando. Não, ele acabou de falar, vigia, e eles não vigiaram, dormiram.
os achou dormindo e disse: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Diga vigiar. Diga vigiar. Nenhuma hora pudestes vigiar comigo. O conselho 41, vigiai e orai. Olha a exortação para você, meu irmão. Vigiai e orai, para que não entreis. Eu vigio e eu oro para não entrar. Está claro isso? Está claro isso, meu Deus do céu? Eu vigio e eu oro para não entrar. Porque o meu espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não é no meu espírito que eu sou tentado, porque o meu espírito está pronto. Eu não tenho que fazer academia no meu espírito, não tenho que fazer ginastiquinha, eu não tenho que escovar os meus dentinhos espiritualmente, não tenho, o meu espírito está pronto, sempre. Mas a carne é fraca, já a carne tem que fazer ginastiquinha. A carne, a mente carnal, a consciência, o ensinamento tem que vir. Eu tenho que fazer ginástica na minha carne aqui não é o meu músculo, é meu pensamento, é minha imaginação, é minha consciência, meus sentimentos, minhas emoções, eu tenho. Meus irmãos, minhas irmãs, acordemos. Tem coisas, tem terapias que não vão te ajudar. Porque os psicólogos, meu irmão, não conseguem falar a sua mente espiritual. Os psicólogos não conseguem, a terapia deles alcança no máximo ali, um pedacinho fundinho da sua emoção. Eu não sou contra as terapias psicológicas, não, mas as terapias sem Cristo, você tem que ficar lá a vida inteira. A vida toda. Quem pratica análise psicológica tem que ficar lá para sempre. Tem que depender sempre. Nada contra a ciência, tudo bem, resolve, porque nós somos seres humanos que gostamos de ouvir, de ter um cafunézinho, desabafar com alguém, fala das nossas loucuras. Então vai lá e fale, tá bom. Agora, a resolução plena só a partir da mentalidade em Cristo Jesus. Então eu vigio e eu oro para não entrar, porque o meu espírito está pronto, a carne é fraca. 42, tornando a retirar-se, orou de novo, a terceira vez, irmãos, que Cristo vai orar, orou de novo, ou melhor, que ele fala a palavra orar, dizendo, meu Pai, estou no 42, dizendo assim, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Não é o que eu quero, eu tenho querer, eu tenho desejos, eu tenho vontades, mas não faça como eu quero. Quando você consegue orar assim, mas de verdade, você amadureceu na fé. Você amadureceu na fé. Porque a maioria de nós, religiosos, cristãos, nós queremos mais é que a nossa vontade seja feita. Nós, se realmente formos sinceros, faça a minha vontade, eu quero desse jeito, nessa hora, nós crescemos, você cresceu, mas você continua um bebezinho, você só não bate o pezinho e faz birrinha, porque fica feio, né, irmão? Porque senão você batia o pezinho, né, caía no chão, rolava, eu quero, agora, estou de mal, é que fica feio você fazer isso hoje, mas que nós batemos o pezinho, choramos atrás da porta, queremos um mimo ainda. A nossa vontade sempre está no controle de tudo. Ser cristão é quando a nossa vontade vai para os pés. E Cristo se encontra no controle. Então é vigiar, o conselho está claro, você vigia, você tem atenção e você ora. Você vigia na carne, observe aí como é que a sua carne está febril, olha como a sua carne está febril.
seja pelas posses materiais, pelos entrelaçamentos relacionais, seja pelos relacionamentos financeiros, seja qualquer coisa, mas nós sempre queremos que a nossa vontade seja feita. Amém? Então a gente vigia e a gente ora para não entrar nessa pancadaria, porque vai sobrar um murro na sua cara, vai sobrar um pontapé na sua cabeça. Entrou nessa pancadaria, vai sobrar um olho vermelho, vai sobrar um dedo inchado, nem que seja dando murro em alguém, mas que vai ficar inchado, vai. Então vigia e ora. Foi as duas lições que nós já vimos, e vimos a terceira. Na tentação, nem todas as perguntas têm que ser respondidas. É esse ponto que nós estamos, e nós estamos falando sobre Adão e Eva. Olha só, foi assim que Deus disse, Eva, para você não comer de todas as árvores do jardim? Você vai responder essa pergunta, irmão? É óbvio que, né? A resposta é simples, todo mundo sabe. Foi assim que Deus disse, Eva, para você não comer? Aí quando a Eva responde, Satanás percebe que ela não sabe nada. Quando a Eva responde, ele conhece você. Então na tentação, não responda às perguntas, medita. Atenção, na tentação nós não devemos responder às perguntas. É melhor você fazer pergunta. É muito melhor você fazer pergunta do que responder às perguntas. Foi assim que Deus disse? Não, Deus disse não. Deus falou assim, do fruto das árvores podemos comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não podemos nem comer e nem tocar. Se expôs. Acabou, perdeu, irmão. Respondeu pergunta para o diabo, meu irmão. Irmão, vamos lá, convenhamos, irmãos, presta atenção aqui. Convenhamos. Você tem o quê? Vamos supor aqui que, vamos pegar aqui o mais velho aqui, 100 anos de idade. 100 anos de idade. Você acha que você tem neurônios? Você tem nervos para discutir com Satanás que se pensarmos em humanidade, o diabo está aqui, em humanidade, o diabo está aqui há uns 7.000 anos. Está ouvindo ou não? Você acha que dá para você, ô cara pálida, competir, discutir com um ser que está aqui, pelo menos, que se você pensar em ele, levar anjos com ele, aí tem milênios e mais milênios. Se pensar em humanidade consciente e evoluída, 7.000 anos, estamos aqui nesse planeta. Ou seja, só aqui tentando o homem, o diabo está aqui há 7.000 anos, sem contar o tempo que ele ficou no céu. Satanás veio de lá também, estava lá, e lá no céu, ele levou uma terça parte de anjos, que são seres inteligentíssimos. Os anjos são seres inteligentíssimos, e levou consigo uma terça parte dos anjos, aqueles anjos que viam a glória de Deus, que sentiam a glória de Deus, que percebiam a glória de Deus, foram enganados. Então, sem contar lá, só aqui na terra, 7.000 anos que Satanás vem tentando os seres humanos. Aí vem você, porque você fez um mestrado, você fez um pós-mestrado, você fez um doutorado, alguns até fizeram divindade. Aí você vai responder. Aí lá vem um diabo. Foi assim que Deus disse, ô seu Clóvis? Foi assim que Deus disse? Aí lá vai eu responder. Não, capeta do inferno. Não, seu capetão do inferno. Deus não falou isso não. Vai responder, meu irmão? Porque você é espiritual? Porque você tem 10 anos de convertido? Porque você é evoluído? Não responda. Porque ele vai perguntar. E se você responder, mesmo que você responda literalmente certo, ouça isso aqui, mesmo que você responda literalmente certo, ele vai te envolver e te cegar. Depois que o diabo aplicou o checkmate, depois que ele aplicou o golpe, ele disse, é certo que não morrerás, é certo que não morrerás,
Porque Deus sabe que no dia que você comer daquela fruta, os seus olhos se abrirão. Pronto, magia. Isso é magia, isso é feitiçaria, é fácil fazer isso. E Satanás está fazendo isso há muito tempo. Há muito tempo. Os gregos foram enganados fazendo magia. Os romanos foram enganados pela magia. Os vikings foram enganados com magia. Todas aquelas antigas gerações foram enganadas com magia. Magia é ilusão, mentira. Magia é algo enganoso, mentiroso, que precisa do ambiente, precisa da temperatura, da pressão aqui para te enganar. Não dá para fazer magia lá em Marte. Não dá, tem que ser aqui, com o ambiente, com o vento soprando, com luzes apagadas ou acesas, com sons ou sem sons. É preciso desse ambiente de oxigênio, porque do contrário não tem magia. É certo, disse o diabo, certo, que vocês não morrerão. Deus sabe, Deus está escondendo algo de vocês, Deus está ocultando alguma coisa. Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão. E como Deus, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Até então eles conheciam o bom, agora vão passar a conhecer o bem e o mal. Então, na tentação, nem toda pergunta deve ser respondida. No máximo, faça a pergunta. Não responda, que você vai se expor. Você vai se dar a conhecer para o ser errado. Agora, para nosso Papai do céu, beleza. Pergunte, responda, se mostra mesmo, errado, acertado, vai mesmo. Mas se for na tentação, é hora de se calar. Então, primeiro você vigia, detecta, perceba, meus desejos estão à flor da pele, minha vontade está estranha, minha sensibilidade para essa coisa aqui, olha, de repente uma facilidade financeira, e você fica se convencendo que pode, mas lá no fundo você sabe que não pode, que essa facilidade financeira é contra o caráter de Cristo. Você sabe que essas conversas que você anda tendo não edifica, você sabe, lá no fundo você sabe, você está percebendo, você está notando, está vendo, mas continua cedendo. Você sabe que esse bate-papo na esquina, essa conversa às escuras, no secreto, esses bate-papos tão estranhos, você sabe que isso vai complicar, você sabe, a temperatura está subindo, você sabe, você está percebendo, você não entrou ainda, mas vai entrar. Dá para sair. Vigia, chama pecado de pecado. Vem cá. Tem aparência de tentação? Tem gosto de tentação? Parece tentação? Está cheirando tentação? Então é tentação. Quem você quer convencer? Corta, sai logo dessa. Sai logo, pelo amor de Deus, irmão. Ah, pastor, mas Deus vai me perdoar. Vai, mas vai. Ele vai perdoar, tá bom? Vai perdoar. Na verdade, está perdoado. Você sabia que você está perdoado? Sabia que está perdoado? Está perdoado. Algumas pessoas ficam chocadas com essas minhas falas de vez em quando. Sabia que você já nasceu perdoado? É nesse ponto que eu divirjo dos calvinistas. Eles falam que algumas pessoas foram predestinadas para a salvação. Quer ver só? Me escute. O planeta Terra foi predestinado para ser criado. O Sol foi predestinado para ser criado. Me escute. A Lua foi predestinada para ser criada. As estrelas foram predestinadas, ou não? Não era plano de Deus? As águas foram predestinadas para serem formadas. Os mares foram predestinados. Onde foi predestinado? Antes da fundação do mundo. No sacrifício do Cordeiro.
Pedro fala que antes da fundação do mundo, Cristo foi imolado, o Cordeiro foi sacrificado. Antes da fundação do mundo, o universo foi feito. Ou não? Olha o que João diz. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, e sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então, quem fez o sol? Antes do sol existir, foi feito no sacrifício de Cristo. Antes da lua ser criada, ela foi feita no sacrifício de Cristo. Antes da terra ser formada, ela foi formada no sacrifício de Cristo. Antes da terra ser formada, ela foi formada no sacrifício de Cristo. Antes do Adão ser formado, ele foi formado no sacrifício de Cristo. Então todos foram predestinados. Todos, os macumbeiros, feiticeiros e tudo mais, foram predestinados no sacrifício de Cristo. Todos nascemos perdoados. Só que não sabemos. Não sabemos. Então assim, se você falar assim, ele vai me perdoar, já está perdoado. A questão é que vai deixar sequelas. Vai ficar cheirando a fumaça. A questão é que vai deixar marcas, vai deixar olho roxo, vai deixar alma roxa. A alma vai ser estrangulada. Meninas de 12 anos que não têm mais esperança hoje em dia, porque não sabe que foram perdoados. E nós não estamos falando mais, nós não estamos proclamando o santo evangelho de Cristo. Vai deixar sequelas. Fomos perdoados todos. A questão é que Deus tem uma vida de excelência para nós. Existe uma vida de excelência para nós, e que nós estamos dando ouvido para o diabo. O diabo sabe de uma vida de excelência e está jogando água na nossa sopa. O diabo está colocando água no nosso feijão, porque sabe que tem para nós uma vida de excelência. Para nós quem? Todos os seres humanos. Não é só para o judeu ou para o grego, todos nós. Existe uma vida de excelência. Mas o Satanás, como é que o diabo pensa? Não tem para mim, não tem para ninguém. Porque o único ser condenado, predestinado para morrer, para a perdição, é o diabo. Ele está perdido. O único ser predestinado para a condenação, é o diabo. Ele falou, não tem para mim, não tem para ninguém. Se eu vou para lá, vou levar comigo uma pancada. Você está me ouvindo ainda? O diabo fala isso, meu irmão. Se não tem para mim, não tem para ninguém. Eu levo comigo um montão. E está aí tentando levar. Então vigia e ora para não entrar. Vigiar e orar para não entrar. Não responda a perguntas de Satanás. Tem cara de mal, está cheirando mal, parece mal. Alguém disse que é mal, é mal. Vigia, deixa longe. Isso vai se repetir, isso é cíclico, não vai mudar nunca. Não entre. E como não entrar? Vigiar, orar e não responder às perguntas. No máximo, faça outra pergunta em cima. Pergunte em cima. Eu encerro aqui então Adão e Eva. Eu encerro aqui então a tentação de Adão e Eva, para mostrar para vocês que os nossos primeiros pais caíram nessas mesmas coisas. Os nossos primeiros pais. Na mesma coisa. Igualzinho você hoje. Não mudou nada. O plano do diabo é igualzinho, igualzinho. É ter, comer e ser. Ser como Deus, comer a fruta e ter coisa, ter conhecimento, ter poder. É sempre isso, é sempre isso. Ter, comer e ser. Ter, comer e ser. É nisso que nós somos tentados. Ter, comer e ser. Então vigiai, orai e não responda. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos.